hoje eu preciso correr com a escrita de um resumo expandido que eu preciso entregar hoje, dia 12. E aí, para fazer esse resumo, eu já estudei, eu já li algumas coisas, mas eu tenho que focar em alguns aspectos específicos que eu vou dar uma olhada e fazer fichamentos agora. E aí, uma das leituras que eu tenho que fazer é nesse livro aqui, da Isabelle Braz Peixoto da Silva, que é Vilas Indígenas no Ceará Grande, e também algumas outras coisas que o José Hinaldo Chaves ele escreve sobre a Paraíba no século XVIII e também sobre o Diretório dos Índios na Paraíba. Aí eu separei alguns artigos dele, porém o que eu vou continuar a leitura e fazer o fichamento para esse resumo é Uma Santa Reforma às Vilas de Índios na Paraíba Colonial. E aí eu vou dar uma lida aqui, rever algumas coisas que eu transcrevi, alguns manuscritos que eu transcrevi, para poder fazer o meu resumo. Como é um tema assim que eu já conheço um pouco melhor, porque é o tema do meu TCC, é o tema que eu estou escrevendo, né, as minhas pesquisas, eu acho que vai ser mais tranquilo. Eu já tenho algumas coisas escritas aqui para esse resumo, porém eu tenho que organizar tudo, rever os meus fichamentos para ver as citações que eu vou fazer e como é que eu vou organizar o meu texto. Eu acho que eu só vou conseguir escrever esse resumo lá para as 6 horas ou 5 horas da tarde, porque à medida que eu vou lendo aqui o artigo, eu vou pegando algumas indicações de fontes. E aí eu tô baixando aqui no arquivo do projeto Resgate para poder transcrever. E as duas que eu consegui aqui localizar no artigo, elas são muito importantes e eu acho que seria interessante de colocar no meu resumo. E como uma tem 9 e outra tem 5 páginas, eu acho que eu consigo transcrever. E aí eu vou tentar, né, me conter e não pegar muitas fontes para transcrever, porque afinal de contas, né, eu tenho que entregar esse resumo hoje. Mas eu acho que são temas assim que seriam importantes que eu colocasse no meu resumo. Eu vou começar a transcrever essas fontes daqui a pouco. Agora são 6h15 e daqui a pouco, 8 horas, vai começar o grupo de estudos que eu me inscrevi para Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí a gente vai ler outros 2 livros também, que é do Roberto Schwartz. Não sei pronunciar o nome dele, mas é Ao Vencedor as Batatas, e outro livro lá dele sobre Machado de Assis. Aí hoje, quando eu fui no sebo, eu tava até procurando pra ver se eu encontrava alguma outra edição do Memórias Póstumas, porque a que eu tenho é essa aqui, da Edições Câmara, mas eu tava querendo outra. Porém, não consegui encontrar, então eu vou reler nessa minha ediçãozinha aqui mesmo. E aí, na época que eu li, eu marquei bastante o livro, então eu tô ansiosa para essa releitura. Eu não esperava reler esse livro assim tão cedo, até porque eu li ele ano passado. Então, assim, não estava nos meus planos fazer essa releitura. Eu vou aproveitar, né, para conhecer outros textos também, porque eles disponibilizaram lá o Drive, e aí tem várias coisas interessantes que eu vou aproveitar. Aqui também com o Fogo Morto do José Lins do Rego, porque eu quero finalizar o dia hoje lendo pelo menos até o final desse capítulo que eu tô, que eu acho que é o capítulo 4.
história e literatura, tá? Bem, então aqui é só um panorama bem geral sobre essa, entre aspas, né, história do conhecer o pessoal que está entrando no grupo, né, brevemente. Gostaria, se possível. Hoje eu estou na minha tarefa de transcrever as fontes que eu vou usar para minha pesquisa. E ontem eu estava dando uma olhada aqui no Bose, porque eu estava pensando em utilizar uma fonte literária, que seria o Basílio da Gama. Aí eu li um pouquinho sobre fontes também, para citar alguma coisa relacionada com isso, né? Essa parte mais de metodologia. E aí, hoje também, depois que eu terminar de transcrever ali algumas coisas, eu quero começar a leitura desse livro aqui, que eu acho que ele vai ser bem importante. O título do livro é Terra à Vista, Discurso do Confronto, Velho e Novo Mundo. Aí ontem eu tava lendo aqui o Mark Bloch, e aí eu acho que eu vou utilizar algumas coisinhas dele, mas eu quero dar uma pesquisada também em outros autores. Tô lendo, eu até preciso terminar, na verdade, esse artigo aqui do Tiago Alves Dias, que é sobre câmaras. E aí, como eu estou utilizando na minha pesquisa, eu acho que vai ser interessante, porque ele traça aqui todo um perfil historiográfico e metodológico de como as câmaras elas se inserem dentro dos estudos sobre a América Portuguesa. Então, vai super casar com o que eu tô querendo fazer no meu TCC. E aí, eu preciso terminar. Na verdade, eu vou reler ele, fazendo fichamento das coisas que eu marquei, para poder continuar a leitura do artigo. E aí, eu vou fazendo paralelamente logo o fichamento, para poder também conseguir ler mais alguma coisinha hoje. Eu achei bem interessante essa parte aqui na página 100 do Fogo Morto, quando a Sinhá, que é a esposa do José Amaro, ela fala assim: Zeca não tinha coração, não tinha alma, era aquela secura de pau, aquele falar de raiva desde que o conhecera. E depois, para tudo tinha sua opinião, de tudo sabia, só ele é que tinha razão. E aí aqui é tipo um descontentamento dela em relação a ele. Aí o que faz com que ela até compare ele, né, o José Amaro, com o Vitorino, que é outro personagem aqui. E uma coisa que eu queria destacar nessa história, ou nesse livro, é a questão da ambientação, porque em todos os capítulos, assim, em todas as cenas, tem sempre aquela ênfase no ambiente, no local onde é que eles estão inseridos. Aí aqui ele fala: o canário cantava na biqueira, na mansa manhã de sol e nublado. Um bando de rolinhas corricavam por cima da grama, o bode espiachado por debaixo da pitombeira, quieto, tudo na paz, menos o coração do mestre José Amaro, que batia com arrancos de açude arrombado. Eu acho muito legal, porque essa questão, sabe, de você se sentir dentro da história e dentro do ambiente. Então, eu acho bem interessante quando acontece isso, que me lembra até o Jorge Amado, porque o único livro, na verdade, do Jorge Amado que eu li foi o Capitães da Areia. E aí sempre ele estava comentando sobre o céu de Salvador, sobre o mar e sobre o anoitecer, enfim. Eu acho isso bem interessante, porque aí aqui, por exemplo, nessa parte, a mulher voltou para dentro da casa, cheirava o almoço no fogo. O mestre José Amaro tinha a boca amarga e, pegando do martelo, voltou a trabalhar como fúria. Então, tipo, eu consigo pensar, imaginar, sabe, como seria o cheiro do almoço, como seria a casa deles, o local em que eles estão. E aqui também ele fala: à tarde o mestre escutava o canário da biqueira abrindo o bico nos estalos. Tudo era mansidão em redor de si. O sol brando, o vento calmo e as folhas da pitombeira bulindo com a brisa. O negro passarinho roncava. Foi então que apareceu na égua velha, no passo manso, o capitão Vitorino Carneiro da Cunha. E aí eu tenho, assim, eu acho que, porque assim, o Vitorino, ele é todo esculachado aqui nessa região. As pessoas chamam ele de Papa
papa-rabo, algo assim. E a esposa dele, que é a Adriana, ela acha que quando o filho dela voltar, ele vai poder se vingar de toda a humilhação que o Vitorino passa. Só que assim, ele não é um personagem bonzinho. Eu acho que vai ter meio que uma quebra de expectativa, sabe? Da Adriana em relação ao Luiz, que é o filho, porque ele é um marinheiro e ela descreve ele como forte, como que sabe lutar e que quando ele chegar ele vai poder honrar o pai, a família, enfim. Só que assim, eu não sei, né, se vai acontecer isso, mas eu acho que pode ter, sei lá, uma quebra de expectativa em relação ao filho, se é que ele vai aparecer, mas eu acho que vai. Eu tô lendo Fogo Morto, porém eu comecei essa semana a ler Cândido, do Voltaire, e eu parei no início do capítulo 7. E como os capítulos eles são bem curtinhos, é bem rapidinho de ler, aí eu acho muito interessante, porque o Voltaire ele é bem irônico. E aí ele fica criticando o estilo de filosofia do professor do Cândido, e aí é bem engraçado, porque aí acontecem todas as coisas piores possíveis, e aí ele escreve assim, mas tudo aconteceu da melhor forma, no melhor dos mundos possíveis. Aí eu acho isso muito engraçado. Mas agora eu estou assistindo um pouquinho de Cheias de Charme. Passei o dia inteiro organizando as coisas e assistindo Cheias de Charme. Aí eu vou continuar assistindo. E aí depois eu quero ler um capítulo de Cândido, porque tentando desviar um pouco a atenção do TCC para não ficar maluca e fazendo outras coisas também. Aí eu estou gostando de Cândido, porém eu também gosto muito de Fogo Morto. Aí eu tô intercalando essas duas leituras. E ainda tem Hamlet, do Shakespeare, mas aí eu não tô lendo físico, tô lendo no tablet.